Bom, primeiramente, boa tarde a Well, todos. first of all, good afternoon. Gostaria de agradecer I o would like convite to do thank professor Pesqueiro Professor Pesqueira's para estar aqui invitation to come participando here hoje and desse take part in this grande evento para great nós event brasileiros, for a partir us do as momento em Brazilians, que since nós estamos we prestes a sediar are aí now dois dos maiores eventos olímpicos almost getting to the mundiais, point where we will host two e great isso sporting não events. deixa de ser So algo muito importante para o nosso this país. is very E important também, for our country, of course. por estar sendo aqui o primeiro And also brasileiro because a I am the representar, first depois vão vir Brazilian outros to aí. speak. I'm sure there will be Mas others vamos lá. following, but Nós vamos let's discutir start. um pouquinho We hoje. will talk today about Eu vou praticamente Well, concentrar a minha I'll apresentação, vou try to fazer uma focus my linha do tempo, presentation relacionando um on a pouquinho o timeline contexto da the genética genetic com o mundo do context esporte, with de uma the forma sporting geral, com o world mundo in do general. exercício físico. Eu não vou Just me with physical concentrar no exercise, esporte I'm de not alto going rendimento, to mas a gente concentrate vai on, chegar a discutir algumas coisinhas assim on durante elite sports, a but we will apresentação. talk a bit E por more outro about lado other também, aspects. deixa eu só tirar On esse the daqui other que está hand, falando no meu ouvido. Let me just get this out of my way. E a gente vai discutir um pouquinho também durante a apresentação a questão do que já foi falado aqui em alguns momentos relacionados principalmente à dificuldade de se realmente relacionar, de dizer que um estudo de associação em genética realmente pode ser representativo de um potencial gene que com certeza vai influenciar de alguma forma a performance física humana. Isso já foi bastante criticado e é algo que eu vou discutir em maiores detalhes, principalmente a partir do momento em que se sabe e que se conhece a necessidade de se comprovar, de se ter uma contraprova de um mecanismo bioquímico, de um mecanismo molecular que possa explicar um determinado fenótipo. Tá? Bom, é clássico no contexto da vivência, de uma forma geral, que todos os fenótipos, independente do fenótipo que a gente tenha interesse em avaliar, ele é extremamente variável, né? Se nós pegarmos indivíduos com uma característica fenotípica extremamente semelhante, mas de repente submetemos esse grupo, vamos dizer aqui, vamos direto ao assunto, né? Um protocolo padrão de treinamento físico, é sabido que esses grupos de indivíduos semelhantes, após esse tempo, esse período de treinamento, ele vai apresentar uma resposta diferenciada. Isso já foi bastante discutido, já é sabido e bastante batido, né? Ou seja, nós temos uma resposta diferenciada que, a partir do momento em que eles são fenotipicamente semelhantes e submetidos a uma intervenção padronizada, nós podemos, quem sabe, inferir que essa diferença estaria concentrada no contexto genético, na bagagem genética que cada um desses indivíduos carrega. E isso é fato, é a realidade, a partir do momento em que a gente sabe muito bem que o exercício físico aplicado tanto para a prevenção e reabilitação de doenças cardiovasculares e metabólicas, ou quem sabe, né, visando o ganho de performance física humana, né? Essa resposta variada, essa variabilidade é comum em todos os sentidos. Mas se nós nos concentrarmos na questão do esporte realmente, né, lá naquela data, 1952, já se sabia, já se cogitava a possibilidade de que realmente atletas eles deveriam ter uma bagagem genética, carregar alguma coisa especial que, de alguma forma, o favoreceria a expressar um bom desempenho numa modalidade física esportiva, né? Só que até aquele momento, tudo era simplesmente especulações que mal sabiam, em 1952, que um ano posteriormente, os nossos amigos James Watson e Francis Crick estariam publicando na revista Nature, em 1953, um artigo simples de 2 páginas dizendo que, quem sabe, eles teriam descoberto o segredo da espécie humana, né? E que o segredo da espécie humana se encontrava, portanto, no núcleo de cada uma das nossas células, numa moléculazinha
que naquele momento foi denominado de ácido desoxirribonucleico, né? Bom, a ciência evoluiu e o dogma central da biologia molecular foi proposto, dizendo então que o DNA era basicamente uma estrutura quase que única e exclusivamente informacional, né? Que esse DNA ele era transcrito num RNA mensageiro e subsequentemente traduzido numa proteína, e que quem realmente executa todas as funções fisiológicas do nosso organismo são realmente essas proteínas, quem sabe enzimas, né, nos determinados sistemas, nos diferentes sistemas fisiológicos do nosso corpo. A ciência evoluiu mais um pouquinho e o projeto Genoma Humano foi proposto, e dois consórcios de 1990 a 2003 fizeram então uma proposta um pouco ousada de pegar o genoma humano e se mapear e sequenciar esse genoma por completo. E isso realmente aconteceu, né? Hoje nós encontramos no momento em que o nosso genoma ele está totalmente mapeado e sequenciado, que nós temos condição de encontrar genes espalhados nos 23 pares de cromossomos que a gente tem, e além disso, de saber o endereço de um gene especificamente, conhecer ainda a sequência de nucleotídeos daquele gene, né, que é uma particularidade de cada um dos aproximadamente 25 mil genes que a gente tem. E assim por diante. Bom, eu vou apresentar aqui novamente o que já foi falado, né? Mas foi uma coincidência, e isso possibilitou, inclusive, conhecer algo que se pensava que procedia de uma forma errada, né? Esse daqui é o Hieromante Hunter, um famoso atleta da modalidade ski cross country, né? E que foi julgado se eu não me engano, foi na década de 70, na década de 60, ele foi acusado de fazer uso do doping, justamente porque o hematócrito dele correspondia a uma fração extremamente elevada quando comparado ao hematócrito de qualquer outro atleta, né? E a genômica mostrou posteriormente que ele não fazia uso do doping, e que sim, ele apresentava uma mutação no receptor de eritropoetina, que isso amplificava a funcionalidade desse receptor, e naturalmente Hieromante Hunter apresentava um hematócrito elevado, né? Algumas pessoas, eu já ouvi dizer, consideram isso uma aberração da natureza, mas é uma aberração que para o mundo do esporte de alto rendimento é uma vantagem, considera-se uma vantagem enorme, a partir do momento em que esse simples aumento no hematócrito supõe-se que aumenta em 50% a capacidade de carreamento do oxigênio no sangue. Bom, um outro caso bastante interessante do que é dito por aí como aberrações da natureza, e que a gente sabe que são meramente mutações genéticas e fenótipos que, apesar de serem poligênicos, alguns genes apresentam uma grande participação na modulação daquele fenótipo, né? A gente poderia considerar também o caso da miostatina, que é um gene que produz uma proteína, que essa proteína regula negativamente o crescimento, o desenvolvimento muscular esquelético, e que foi descoberto em uma criança, né, na Alemanha, e com 6 meses de idade ela apresentava uma área de secção transversa quase que 3 vezes superior na região da coxa quando comparado a crianças de sua mesma faixa etária. E posteriormente a genética possibilitou entender que o gene, o GDF8, né, encontrado no cromossomo 2q32.2, nessa criança apresentava uma alteração, um nucleotídeo trocado numa determinada posição que gerava um stop codon prematuro, e essa proteína não era produzida no organismo dessa criança. Ou seja, todo aquele processo de regulação negativa, né, promovido pelo gene da GDF8, que é uma resposta fisiológica natural, normal do organismo, não acontecia na criança, né? Bom, hoje nós sabemos, com base
nos diversos estudos produzidos ao redor do mundo, de estudos de associação em genética, e isso é de autoria do nosso representante aqui da genômica no mundo do esporte, o professor Claude Bouchard, que o Human Gene Map reúne hoje todos os estudos que estão em desenvolvimento, foram desenvolvidos e que estão em desenvolvimento no mundo, e que compila aí genes que de alguma forma mostraram modular fenótipos relacionados ao exercício físico, né? Então nós conhecemos hoje um conjunto enorme de genes e locos de característica quantitativa que está associado de alguma forma à performance física humana, além dos novos estudos de Genome-Wide Association, né, através de transcriptomas ou chips os próprios chips de DNA para mutações genéticas, em que a gente tem a possibilidade aí de ampliar ainda muito mais esse contexto. Só que tudo isso, esses estudos de associação, eles têm gerado muita polêmica no mundo de uma forma geral. A gente pode... A prova dessa polêmica foram as palestras anteriores que nós tivemos aqui, mostrando, criticando, tentando reunir esforços e tentar chegar a uma conclusão se esses estudos de associação em genética realmente podem ser usados para se predizer performance física humana, né? Parece que a coisa não é bem assim, não, né? Apesar de terem alguns lugares por aí aplicando isso de uma forma geral. E uma coisa que é muito interessante será que existe, a partir do momento em que você descobre que um gene está associado a um fenótipo específico e esse fenótipo pode influenciar a performance, será que existe uma forma de nós estudarmos e comprovarmos, né, olhando especificamente em mecanismo bioquímico ou em mecanismo molecular, que aquela mutação realmente estaria alterando a funcionalidade de uma enzima ou de um hormônio específico no organismo? Né? Ponto de interrogação. Bom, na tentativa de suprir essa deficiência, mas para um único e exclusivo gene, né, nós fomos, portanto, então, estudar o famoso fator relaxante derivado do endotélio, conhecido como óxido nítrico, né? O óxido nítrico foi descoberto por esses 3 pesquisadores aqui, que ganharam o Prêmio Nobel em 1998 pela descoberta da funcionalidade dessa molécula no sistema cardiovascular, né? Isso foi na década de 70, e alguns anos mais tarde observou-se que o óxido nítrico, que na verdade é um gás, é um radical livre produzido no interior das artérias, em outros lugares, mas também no interior das artérias do nosso organismo, né? E que esse óxido nítrico, durante o exercício físico, aumenta-se a produção do óxido nítrico, e isso seria um dos mecanismos que explica a resposta vasodilatadora durante o exercício físico, né? Inclusive fizeram um experimento bastante interessante com infusão intraarterial de uma droga conhecida como NG-monometil-L-arginina, é o NMMA, que essa droga, quando foi infundida no organismo de determinadas pessoas intraarterialmente, e o indivíduo foi estimulado a ter uma resposta vasodilatadora, a resposta vasodilatadora não acontecia era atenuada nesses indivíduos, mostrando que o óxido nítrico realmente ele tem uma participação, né, na vasodilatação muscular induzida pelo exercício físico. Bom, o mecanismo pelo qual o óxido nítrico ele gera uma resposta vasodilatadora é bastante complexo. Nós mostramos ele aqui. A enzima óxido nítrico sintase está localizada, ela é expressa, né, dentro das células do endotélio vascular, e um dos mecanismos de ativação dessa enzima aqui é o shear stress, né, o próprio fluxo sanguíneo, que quando gera
um contato na parede do vaso, eu não vou entrar em detalhes, mas ativa essa enzima e ela aumenta a produção do óxido nítrico, né? Esse óxido nítrico, por ação parácrina, viria então a ativar uma enzima conhecida como guanilato ciclase e que, por um mecanismo, não vou entrar em detalhes também, uma reação em cascata intracelular, promove a recaptação do cálcio pelo retículo endoplasmático, fazendo, portanto, que o músculo liso vascular relaxe e a vasodilatação naturalmente aconteça, né? Então, esse seria o mecanismo. O gene da óxido nítrico sintase é um gene extremamente complexo, ele tem uma região promotora do gene. Apesar de ser um gene constitutivamente expresso, né, existe uma região promotora extremamente complexa, ativada por inúmeros fatores de transcrição, né, que são fatores de transcrição que, inclusive, durante o exercício físico, alguns deles são aumentados e aumenta a expressão gênica do gene da óxido nítrico sintase. E quando esse gene é estimulado, produz-se um RNA mensageiro, um processo de transcrição, depois o processo de tradução numa enzima, e que essa enzima é conhecida como óxido nítrico sintase, né? Eu estou falando especificamente da isoforma endotelial, a partir do momento em que a gente tem 3 isoformas dessa enzima no nosso organismo. Tá? Nós fomos, portanto, num determinado momento, tivemos interessados em estudar o gene da óxido nítrico sintase, que é um gene localizado no cromossomo 7q32, é um gene composto, se eu não me engano, de 19 regiões exônicas, tá? E que justamente na região, no exon 7 desse gene, a literatura já descrevia uma mutação, uma alteração de uma guanina por uma timina na posição 894 do exon 7 especificamente, né? Quando esse gene é transcrito e traduzido na proteína, né? Então está aqui a proteína, um esquema representativo da proteína, tá? Mostrando que é uma proteína dimérica com 2 unidades iguais, uma de cada lado aqui. Indivíduos que apresentam a mutação, ou seja, a troca da guanina pela timina na posição 894 da sequência polipeptídica do exon 7, esses indivíduos, quando a enzima é produzida, troca-se o aminoácido glutamato por o aminoácido aspartato lá na posição 298 da sequência de aminoácidos da enzima. Tá? Já estava descrito na literatura científica alguns estudos de associação que mostravam uma maior frequência desse gene mutante em indivíduos com doenças cardiovasculares de uma forma geral. A gente foi tentar explicar o mecanismo pelo qual essa mutação poderia favorecer ou não realmente um fenótipo fisiopatológico, né? Mas olhando para a questão da vasodilatação muscular. E de uma forma muito interessante, nós genotipamos 1.200 indivíduos da nossa população aqui brasileira e selecionamos alguns desses indivíduos e convidamos eles para voltar ao hospital e passar por um exame, especificamente um exame muito simples, que é pletismografia de oclusão venosa. A gente consegue mensurar a resposta vasodilatadora durante um exercício de preensão de mão, né? E nós chegamos a um resultado bastante interessante, mostrando que indivíduos que eram portadores dos 2 alelos mutantes, né, apresentavam, portanto, durante o exercício, primeiro, segundo e terceiro minuto de exercício, uma resposta de vasodilatação extremamente atenuada quando comparado aos indivíduos glu-glu, que são os indivíduos Y-type, né? Interessantemente, os indivíduos heterozigotos, ou seja, aqueles que apresentavam um gene, um alelo com o código normal e um alelo com o código mutante, apresentavam uma resposta vasodilatadora muito semelhante aos indivíduos que têm os Y-type, que têm os 2 alelos normais. Isso é um estudo simplesmente de associação em genética. Nós, no
não explica o mecanismo fisiológico pelo qual a mutação estaria, quem sabe, influenciando a resposta vasodilatadora. Então, nós, muito curiosos, fomos atrás, então, de entender isso. Convidamos novamente aqueles indivíduos, deixamos de fora os heterozigotos e chamamos um grupo de indivíduos glu-glu e um grupo de indivíduos asp-asp, que são os dois extremos, né? Convocamos eles novamente e submetemos esses indivíduos a um protocolo bastante árduo. Seria a colocação de um catéter na artéria braquial desses indivíduos e, além disso, uma agulhinha aqui no nervinho que passa debaixo da cabeça da fíbula, conhecida como nervo peroneiro. A intenção desse experimento seria medir a atividade nervosa simpática, porque a gente sabe que o sistema nervoso simpático, quando ele descarrega os bursts no vaso sanguíneo, ele gera uma resposta vasoconstritora. Então, alguém poderia levantar a hipótese de que, bom, seus indivíduos asp-asp não estão vasodilatando porque eles têm uma resposta simpática maior, e isso não tem nada a ver com o seu gene, né? Então, nós resolvemos fazer esse experimento e fizemos essa cateterização aqui também com o intuito de fazer justamente isso daqui. Bom, então, voltando, né, quando nós infundíamos salina na artéria braquial e pedíamos para os indivíduos fazer o exercício, né, a resposta era justamente aquela natural que nós observamos previamente, única e exclusivamente quando nós fizemos o estudo de associação em genética, né, mostrando que os indivíduos glu-glu vasodilatam e os indivíduos asp-asp têm resposta vasodilatadora extremamente atenuada. E olha só que interessante, quando nós infundimos na artéria braquial desses indivíduos aquela droga que bloqueia a atividade da enzima óxido nítrico sintase, o que nós observamos? Não aconteceu absolutamente nada na resposta vasodilatadora, que já era prejudicada mesmo naqueles indivíduos portadores do genótipo asp-asp. Já os indivíduos que vasodilatavam, os Y-type, quando recebiam na artéria braquial a droga que bloqueia a enzima óxido nítrico sintase, a resposta vasodilatadora foi extremamente atenuada para um valor muito semelhante àqueles indivíduos que já não vasodilatavam, né, e que tinham a resposta atenuada. Nós ainda, para fecharmos mais ainda o cerco, fizemos um duplo bloqueio, ou seja, infusão de L-NMMA mais fentolamina. Fentolamina é uma droga que bloqueia receptores alfa-adrenérgicos, né, e a gente sabe que quando o simpático descarrega no vaso, ele libera na terminação nervosa noradrenalina, que ativa esses receptores e promove a vasoconstrição. Então, a gente ainda fez esse duplo bloqueio do L-NAME mais a fentolamina e observamos que, novamente, a resposta vasodilatadora se igualava entre esses indivíduos. Aqui vocês podem ver a medida da atividade nervosa simpática muscular, Muscle Sympathetic Nerve Activity, tá? Que foi medida com aquela agulhinha e que nós, mais uma vez, conseguimos mostrar que o número de bursts liberado pelo sistema nervoso simpático durante fases consecutivas do exercício, primeiro, segundo e terceiro minuto, era igual entre os dois, era muito semelhante entre os dois genótipos, mostrando, portanto, que a atividade nervosa simpática não era responsável por aquela atenuada resposta vasodilatadora induzida pelo exercício nos indivíduos asp-asp. Tá? Isso foi igual, né, durante a infusão das 3 drogas, e isso nos levou à conclusão, né, de que o polimorfismo que nós estudamos, o GLU298-ASP da ENOS, né, ele, depois dessa contraprova, nós podemos dizer que ele sim está funcionalmente associado com o fenótipo de resposta vasodilatadora atenuada durante o exercício físico. Não, foi o estudo de associação feito previamente foi comprovado através dessa experimentação.
né? E que essa resposta vasodilatadora atenuada nesses indivíduos com genótipo ASP-ASP muito provavelmente era consequência de uma biodisponibilidade reduzida do óxido nítrico. Aí a gente pode até extrapolar um pouquinho e querer dizer que, quem sabe, a mutação genética, de alguma forma, ela altera a funcionalidade da enzima óxido nítrico sintase, reduzindo a biodisponibilidade do óxido nítrico durante o exercício, né? Isso tem uma repercussão muito grande no campo da cardiologia, a partir do momento em que a gente sabe que o óxido nítrico, além dele ser um importantíssimo fator relaxante derivado do endotélio, além disso, a gente ainda tem que considerar que ele é uma molécula ateroprotetora. De uma forma muito simplificada, ele protege o interior dos vasos sanguíneos da formação da placa de ateroma, né? Então tem uma repercussão bastante interessante no campo da cardiologia, mas teve também uma repercussão bastante interessante no mundo do esporte de alto rendimento. Por quê? Porque algumas pessoas chegaram à conclusão de que essa mutação genética poderia, quem sabe, influenciar a performance física humana de atletas de resistência. Porque se o indivíduo não vasodilata durante o exercício, né, alguém poderia sugerir que essa não resposta vasodilatadora diminuiria o fluxo sanguíneo para uma determinada região muscular e que isso diminuiria a oferta de oxigênio, quem sabe fazendo com que o indivíduo entre num processo de fadiga muscular precoce, né? Mas isso tudo é uma hipótese. Independente de ser uma hipótese, nós ficamos muito felizes porque foi essa descoberta nossa, publicada na Physiological Genomics, foi citada pelo Bouchard e Rankine nesse artigo de revisão, mostrando que uma das mais relevantes descobertas no campo da genética de genes que com potencial em influenciar a performance física humana. A gente não pode dizer que essa mutação vai realmente influenciar a performance física de atletas, tá? E também no Brasil foi reconhecido no Congresso Brasileiro de Cardiologia, na 63ª edição, como a maior descoberta daquele ano no campo da genética e da cardiologia. A partir desse momento, nós poderíamos aí especular alguns pontos interessantes, né? Como, por exemplo, primeira questão aqui, será que estudos realmente vai acabar sendo batida a minha discussão, né? Pelo fato de a gente já ter tido pessoas com expertise suficiente para discutir isso daí anteriormente, mas será que realmente um estudo de associação em genética, né, poderia ser utilizado, um gene que mostrou de alguma forma, em estudos simplesmente de associação, influenciar a performance física, mostrou associação com um fenótipo relacionado a exercício físico? Será que esse gene realmente pode ser utilizado como um preditor aí de performance física em indivíduos comuns ou em atletas? Ponto de interrogação, né? Não vou nem entrar em detalhes, que a gente já teve discussões interessantíssimas anteriormente. Nesse estudo que eu acabei de mostrar para vocês, né, dessa contraprova que nós conseguimos com o gene da óxido nítrico sintase, mostrando que o polimorfismo muito provavelmente é funcional, altera realmente o fenótipo, porque produz ali, entre parênteses, uma enzima defeituosa, né? Será que um estudo desse tipo é o suficiente para ser utilizado e dizer assim, não, esse tem contraprova, esse nós podemos dizer que se nós genotiparmos determinados atletas e eles apresentarem o gene mutante, eles não têm potencial em se destacar numa modalidade física? Será que isso realmente é a realidade? Eu já adianto para vocês que não, né? Isso não existe. Seria muita ousadia, por mais que nós tivemos a contraprova muito bem
elaborada, muito bem feita, nós não podemos extrapolar a coisa dessa forma e dizer que esse gene estaria influenciando a performance de atletas, né? Mesmo porque a vasodilatação foi testada de uma forma experimental, né? Foi um exercício de hand grip, aumentando a atividade nervosa simpática, e que a gente pode, no máximo, dizer o seguinte, né? É um gene em que provavelmente, né, nós podemos, ainda extrapolando um pouquinho, que existe o potencial dele sim ser utilizado, quem sabe futuramente, na detecção de talentos esportivos, e provavelmente aí, quem sabe, pode influenciar a performance física humana. Mas sempre com muito, muito, muito cuidado o que a gente vai abrir a boca para falar, né? Então, também aqui, para fechar, considerando have enough power to predict human athletic performance. Não, considerando a nossa última frase aqui, o meu ponto de vista é que a gente ainda não tem força o suficiente para fazer nada nessa direção, né? Nós estamos numa fase de desenvolvimento, numa fase bastante interessante, em que nós sim poderíamos considerar que estamos tendo expressivos resultados de genes com potencial em modular um fenótipo que favoreceria de alguma forma a performance de atletas, ou quem sabe a responsividade ao treinamento físico. Mas ainda não é hora de colocar tudo isso em prática e dizer que sim ou não para tudo que a gente está vendo aqui, tá? Gostaria de agradecer o nosso grupo, né? São algumas pessoas que trabalham, e hoje nós temos eu coordeno esse grupo de estudo aqui, que é o Genes of High Performance, onde a gente procura aí estudar mais algumas coisas. Nós estamos nascendo ainda, mas já temos alguns resultados interessantes e que em breve estarão publicados e reforçando a nossa presença, a nossa contribuição aí no mundo da ciência relacionada à genômica e ao esporte. Agradeço a todo mundo do grupo, né? E muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha suprido aí as necessidades do grupo. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Esse é Congratulations on your presentation. Árduo aí I think that is a very e hard way papel forward. importante And it's an se important chegar role nesse conjunto de genes. when we Existem see a group várias of genes estratégias, né? Essa estratégia and de see that we eleger have genes many candidatos é uma que strategies. funcionou para Electing muitas candidate áreas, genes has quando a worked gente for many tentou different areas when achar o gene we para tried to várias find a doenças, gene né? that was responsible for Essa many é super diseases. importante, So that's an esmiuçar o important genótipo e chegar also pelo lado analyzing da doença, da genotypes fisiologia, and num gene que é um going possível through the candidato. physiology side into a Os possibly trabalhos de exoma vão candidate pelo outro lado, né? gene. Ver variância, But here estudar we're going through a different populações, pathway to mas see todas the as various estratégias são study importantes para se populations, but I chegar think nesse all the conjunto de strategies genes are comuns. important to find concepts. Well, thank you for a very thoughtful Muito obrigado presentation. por uma I apresentação really muito enjoyed bem that. pensada, Okay, eu realmente gostei. Linking a mutation or variant in a Ligar uma gene mutação to ou uma variante num gene a um traço, a um is a fenótipo, very complex é undertaking. uma And you're tentativa showing bem that difícil. Can be done. Com certeza with é the proper possível, system, the com o proper sistema models. apropriado, com modelos apropriados. And yet, Mas, I'm no sure that the stories are entanto, more complex than that. com certeza Inas existem is a very questões mais candidate. complexas do que isso. O Inas é um bom candidato, Animal mas models and modelos cellular animais e modelos celulares, yeast, for example, como as are telling leveduras, us por exemplo, nos dizem even que when we knock out the gene mesmo se nós eliminarmos o gene there completamente, are compensatory pathways existem that come into vias compensatórias que começam a For funcionar. example, Por exemplo, in a study published, I think it was, num estudo publicado, not sure if it's Science or Nature, não sei se but foi na about 2 years Science ou na ago, Nature, mas cerca de they 2 took anos 2 atrás, strains of yeast, eles pegaram duas and, variantes predicted de that leveduras knocking e out a gene previram would, que retirar um gene cause premature mortality. que causaria a morte prematura nas leveduras. E realmente isso aconteceu. In one of the strains, Mas em uma das linhagens, isso não acontecia.
Se eu não me engano, haviam 40 genes que tinham uma up-regulação e outros tinham uma down-regulação. Então havia uma compensação pela ausência desses genes. Então havíamos previsto que se esse gene é crítico, retirá-lo destruiria a função e seria letal, mas não foi o caso. Traduzindo isso numa biologia complexa humana, que é o que você está lidando muito bem, nós sabemos que nem sempre será possível correlacionar um gene com uma função clara. Você faz parte de um sistema multigenético, a função... Não existe nenhum fenótipo que você pode manipular, como você poderia fazer aqui. Então, isso é um dos grandes desafios. Nós vamos descobrir milhares de variantes de sequências e vamos associar milhares delas com a performance. Mas demonstrar que elas são reais é uma outra tarefa. E é necessário o tipo de trabalho que você faz. Foi muito bom. Ok, muito obrigado. Can I do an explanation, but Posso explicar algo em português? Realmente, a gente tem extrema consciência de que, apesar de termos produzido e trabalhado numa tentativa de uma contraprova, nós temos extrema consciência das limitações do nosso estudo. O fenótipo de vasodilatação ele é um fenótipo extremamente complexo, modulado por inúmeros genes, certo? Mas que, utilizando esta ferramenta especificamente que nós utilizamos de provocar a resposta vasodilatadora, que foi como hand grip sendo feito no braço dominante e a resposta vasodilatadora sendo medido no braço contralateral do indivíduo. Tá? Que a gente sabe que gera uma resposta aferente do sistema nervoso central e uma descarga simpática que isso, de alguma forma, estaria aumentando a produção do óxido nítrico, sem contar o aumento da pressão arterial. Então, medindo a resposta vasodilatadora, utilizando desta manobra fisiológica especificamente, nós conseguimos detectar que, desta forma, a resposta vasodilatadora ela é explicada em aproximadamente 80%, quase que só e única e exclusivamente pelo óxido nítrico, sabendo que a vasodilatação é promovida por inúmeros fatores, fatores relaxantes derivados do NDFF. Mas nessa manobra especificamente, nós detectamos isso e foi isso que nos deu força para poder afirmar no paper, né, que realmente, nesse caso, o óxido nítrico e o fenótipo modulado, quem sabe por aquela variante genética, a gente não tem certeza disso, porque pode estar em desequilíbrio de ligação com uma outra variante genética próxima ao gene, seria o modulador do fenótipo. Mas é isso. Muito obrigado. Thank you for your collocation. May I? Rodrigo, obrigado para... I'll make it in Portuguese, okay? Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. Vocês publicaram esses dados em 2009. Alguém mais já mostrou essa? São dados extremamente relevantes. Alguém já, no campo, trabalhando com óxido de sintase, já mostrou alguma coisa semelhante ao que vocês mostraram? E se vocês, ou alguém, quando mostrou a mutação nessa enzima, se mostrou in vitro, se ela realmente tem esse efeito semelhante ao que você está vendo? Sim. É o seguinte, primeiramente, o que veio depois foram estudos de associação, mostrando que realmente a frequência do polimorfismo ele é maior em determinadas populações com fenótipos fisiopatológicos, como, por exemplo, hipertensão, pacientes com processo de reestenose muito frequente posteriormente à colocação de stent coronário. Tá? Então, esse tipo de estudo ele continua aparecendo na literatura, mas com a contraprova, como nós
fizemos infusão de droga. Até onde eu sei, não. Faz um tempinho já que eu não busco na literatura esse tipo de coisa, porque minha linha, meu foco mudou. Tá? E a outra pergunta, desculpa. Sim, tem alguns estudos que fizeram in vitro, tá? Essa análise de funcionalidade da enzima com o aminoácido ASP na posição 298 e com o aminoácido GLU na posição 298, e que mostraram realmente que parece que existe uma prejudicada funcionalidade, mas alguns estudos posteriormente vieram e comprovaram alguns erros durante o processo de experimentação, tá? E que isso não poderia, e que a conclusão que chegaram, que os portadores, que quem tem o ASP tem realmente menor funcionalidade enzimática in vitro, né, não pode ser afirmada pelo fato de que parece que existem alguns detalhezinhos que não foram levados em consideração durante o experimento e que gera dúvidas. Mas in vivo, né, uma coisa é in vitro, outra coisa é in vivo. Então in vivo a gente conseguiu aí. Obrigado. Mais alguma pergunta? Oi. Eu queria parabenizar você por esses dados, né? Por essa palestra muito didática. Né? Obrigado, agradeço. Muito bem explicado os dados e tal. Mas, assim, só pegando o gancho com o professor Bouchard, a respeito das compensações, né? Então, assim, a gente sabe que toda vez que existe, você falou de outros fatores relaxantes, né? Sim. Mas também tem os fatores, as substâncias constrictoras que são liberadas, né? E, na verdade, quando você expôs o seu trabalho, também não tinha entendido muito bem, porque, claro, você não falou do detalhe de medir a resposta no outro braço. Em braço contralateral. Mas depois de quanto tempo que você mediu? Porque a gente sabe também que o óxido nítrico é uma molécula muito instável, né? E que a ação dela é em alguns segundos. No seu experimento, depois de quanto tempo que você deu o estímulo, você mede no outro braço? E segundo, você tem, acho que você não tem nenhuma medida, né, assim, específica do óxido nítrico, né, na circulação, ou você tem algum dado? Não temos pelo seguinte, a manobra fisiológica do exercício é feita nesse braço, a vasodilatação mensurada no braço contralateral. O catéter está nesse braço aqui, ó. A intenção era realmente fazer uma coleta de sangue venoso e arterial e mensurar a diferença do óxido nítrico entre arterial e venoso. Porém, a complexidade do experimento no braço não permitiu que nós tivéssemos acesso à veia cubital do paciente para fazer essa coleta para mensuração do NO, na verdade dos derivados, né? Então, isso nós não temos realmente. Por outro lado, respondendo a outra parte da sua pergunta, a droga ela era infundida por 12 minutos. Nós fazíamos uma pré-infusão da droga, tá, por 5 minutos para saturar o antebraço e fazer com que a droga bloqueasse a atividade da óxido nítrico sintase. Ok? Posteriormente a isso, se começava a manobra fisiológica de indução da resposta vasodilatadora e a mensuração da vasodilatação pela técnica de pletismografia de oclusão venosa. Então, imediatamente e durante, no momento em que nós estávamos fazendo a mensuração, a droga já tinha sido infundida 5 minutos prévio para saturar e durante a mensuração a droga continuou sendo infundida. Para a gente ter certeza de que, apesar do fabricante dizer que ela tem uma ação de 30 minutos, ela fala, bom, a gente tem a droga aqui sobrando, para que vai jogar fora? Então continua a infusão. Só precisaria ver se, assim, durante um exercício maior, né, se outros fatores vasoconstrictores e até outros vasodilatadores não entrariam em ação e esse efeito permaneceria. Daí eu já te digo o seguinte,
Não precisa ver, não. Tem que ver, né? Tem que ver porque, com certeza, num exercício, roll body exercise, um exercício de corpo inteiro, a coisa é diferente. A gente sabe disso, né? A gente tem consciência disso. Então, é uma das coisas que eu bato muito o martelo quando a mídia quer dizer: descobriu-se um gene que pode ser utilizado para detecção de talentos. Não, não é bem assim. É uma situação experimental, apesar de ter sido feito em vivo com humanos, isso gera uma especulação ainda maior, né? Mas não corresponde à realidade de um indivíduo em campo fazendo um exercício físico. Quem sabe uma suposta diminuição na produção do óxido nítrico poderia ser suplantado por uma produção aumentada de adenosina, que é um vasodilatador importantíssimo durante o exercício, né? Então, tudo tem que ser levado em consideração e analisado com cautela, mas acho que é assim para todo mundo, né, que faz ciência. Então, inclusive, em ser humano é muito difícil, muito né? complexo. Parabéns. E é isso que dá vontade da gente estudar cada vez mais. Ok, obrigado. Muito obrigada. Então,